Bom dia a todos. Essa apresentação aqui, ela é sobre teoria e planejamento dos voos de cross-country. Cross-country a gente chama de voo à vela de voo de navegação, e qualquer competição começa a partir do planejamento e da aplicação da teoria para desenhar uma prova, para desenhar o quanto que a gente vai fazer naquele dia. Eu acredito que muitos de vocês assim, se surpreenderam com a gente no primeiro dia, a meteorologista aqui falando uma coisa e a gente já cantando, ó, com 25 graus vai estar a 600 metros, o dia vai ter 3 horas de duração e é 1.200 a base. E quase que foi isso. A gente usa todas essas informações que a gente cantou para poder planejar a prova. E a coisa que o objetivo dessa apresentação aqui tem é de ser extremamente objetivo e de dar para vocês exatamente faz isso, isso e isso, e você vai ter grande parte das informações que a gente tem. Porque essas informações, ter esse conhecimento de como vai ser o dia térmico, é a base para a gente poder navegar. A minha apresentação, ela foi feita principalmente, eu vou falando, tá aqui o nosso sumário do que eu vou explorar hoje aqui com vocês, mas o objetivo principal dela, ela ficar com vocês como um registro de consulta, para quando a gente não estiver aqui, ou então, à medida que vocês estudarem, vocês puderem entrar em contato com a gente. Eu deixei meu e-mail, eu deixei meu telefone aqui, eu estou absolutamente à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, tem um pouco mais de informação, mas o fato tem um pouco mais de informação para poder vocês depois estudarem e usarem isso como uma base, como um guia. Bom, o que a gente vai abordar aqui são basicamente essas 4 grandes perguntas. Por que voar cross-country? Por que fazer voo de navegação? Como será o dia? Como a gente sabe que vai ser o dia? Para onde a gente vai? E como a gente pode usar melhor a atmosfera como nosso motor? Que isso é uma arte que a gente refina a cada voo que a gente faz. Bom, por que voar cross-country? Antes de vir para cá, para essa prova AFA, eu tomei a liberdade de analisar cada um dos competidores da AFA que iam entrar nessa prova. E uma coisa muito interessante de observar no OLC, em relação à temporada 2017, que foi a do ano passado, a temporada ela fecha em outubro, então a 17 era do ano passado e hoje a prova AFA foi para a temporada 18. O Leite estava fazendo 35 km por hora de média nos 3 melhores voos em termos de quilometragem, mais de 100 km. E nas 2 provas que ele fez aqui com a gente, a média dele praticamente dobrou. O Seabra fazia aquele distorção. 44. O Seabra fazia 44 km por hora, acabou fazendo 52 e praticamente dobrou a quilometragem. O Leandro. O ou 2? A Noelle essa tem o Leandro Silva. Nossa. Passou de 28 para 58. E por mais que isso aqui seja uma competição volovelística, e obviamente a gente sabendo que a função do CVV-AFA ele vai além do desporto, ele também tem uma parcela muito forte na formação dos senhores como aviadores, como aviadores militares, como para ajudar no emprego que vocês vão ser pedidos para executarem. O que o cross-country traz? Primeiro, a melhoria da leitura nossa como pilotos da atmosfera. Eu acredito que muitos de vocês tinham principalmente feito voos locais aqui perto. Vocês tiveram a oportunidade de ver o dia, as diferentes fases do dia em diferentes locais. E, assim, hoje eu acredito que vocês veem e leem o que está à frente muito melhor do que antes.
Administração da energia. Pô, vocês andaram 200 e tantos quilômetros. Simplesmente com força de térmica, sem nenhum motor. Só o Ipanema que gastou combustível por uns 6 ou 5 minutos, e o resto, para fazer um percurso de menos de 7 ou 10 quilômetros total. E vocês, com isso, fizeram 200. Administrar a energia de uma aeronave sem motor é crucial para melhorar o emprego de vocês nas aeronaves que vocês vão utilizar em situações, seja de reais ou de emergência, comuns ou de emergência. Planejamento de voo, que eu vi que os senhores fazem de forma excelente, usando o mapa e ficando principalmente nos cones de pistas, que isso era uma premissa que tinham sido passadas nas missões de participação na competição. Elevação do nosso nível de pilotagem e trabalho em equipe. Uma coisa muito importante, eu acho que o Bassi tinha comentado durante o pódio dele, se a equipe dele tivesse aqui, a equipe tinha subido junto. E não é só, isso não se restringe somente ao isso não se restringe somente ao voo à vela. Não existe, o voo à vela, isso é mais visível porque você não faz nada sozinho. E se os outros te ajudam a voar, você também tem que ajudar a voar. Agora, isso em qualquer organização humana, seja militar, civil, se a gente não trabalhar em equipe, não faz nada. Então, a atitude da gente poder dividir com a equipe, olha, eu vou para lá tal canto, tá difícil para lá, se der merda, fica preparado, porque é ali que vai dar merda, é ali que pode ser que eu tenha que, desculpa, sou boca suja. Talvez, já fique esperto que se eu tiver que ser resgatado naquele canto difícil, então trabalho em equipe é chave, e isso daqui é uma coisa que a gente fica muito forte ao fazer o voo de cross country. E voltando para, tá legal, como é que a gente faz então para a gente fazer uma prova interna nossa? Começa com a gente descobrindo como será o dia. Existe muito estudo por trás disso e é muito longo, assim, seria um curso complexo de meteorologia e que honestamente nem nós, como volumistas civis, temos muito tempo para dedicar. Então existem algumas perguntas-chave que a gente precisa fazer antes de planejar. A primeira é, qual será a base, qual a altura que vai chegar, qual a intensidade das térmicas, que horas o dia começa, que horas o dia termina. Se a gente não conseguir essas respostas, a gente está simplesmente carteando. Bom, a forma mais simples da gente ter a altura da base, os senhores como aviadores e todos os aviadores civis do mundo também, a forma eleta básica é da altura da base com base na temperatura do solo e a temperatura do ponto de orvalho. É a temperatura, a equação básica, ninguém vai errar. Mas isso para os dias em que a gente tem nuvem e para os dias que a gente não tem nuvem. Como a gente sabe disso? Bom, a única forma da gente saber qual que vai ser a altura máxima que as térmicas vão chegar num dia seco é usar a sondagem. Sondagem, basicamente, ela foi muito realizada e é feita ainda de formas pontuais com um balão, que não é muito diferente disso, com uma radiosonda, então tem um registrador de temperatura, pressão e um emissor que fica mandando. E o jeito mais comum é isso ser feito por satélite. E a gente está numa época em que isso é disponibilizado gratuitamente. Então, onde que vocês obtêm uma sondagem atmosférica? Neste site aqui, uma sondagem, cortou ele. Esse site aqui, você entra a coordenada, dá para colocar a coordenada de Pirassununga e vocês vão escolher a hora Zulu e ele vai mostrar para vocês este gráfico, que é um gráfico de sondagem. Que sim, a primeira vez que eu tive que olhar eu também... Tá bom, ó. Eu vou fazer o mais simples possível e a única coisa que vocês vão ter que se ater e olhar numa sondagem, indo nesse site, colocando a coordenada de Pira, é o que eu vou falar agora. Vocês têm duas curvas numa sondagem. Aqui, olha, a pressão está alta, ela nesse canto aqui. Tem o nível do mar até
isso aqui está em pressão em milibares. Aqui está mais ou menos 40 mil pés. Aqui está mais ou menos 950 milibares. É 600 metros acima do nível do mar. É Pirassununga. Então Pirassununga está aqui, 950. Aqui está 40 mil pés. O que a gente tem aqui, todo mundo acho que já sabe ver de mapas, é como é que está a distribuição de vento ao longo da altura. Então, o vento aqui em 950, vocês podem dar uma olhada, está mais ou menos em 6 nós, aqui embaixo. A 40 mil pés está a 46 nós vindo de oeste. Informações básicas que já dão para a gente ter umas informações muito importantes. E essas duas linhas aqui são as coisas mais importantes do skill T, que se chama skill T, esse gráfico de sondagem. Essa curva da direita ela é nossa temperatura de bulbo seco, ou seja, a temperatura que a gente está sentindo agora. E a da esquerda do ponto de orvalho, que é a que vocês vão usar aqui no solo para fazer 125 T menos, para pegar com a altura da nuvem. Em dias em que elas se encontram, tem nebulosidade. Esse daqui é o do dia de hoje, exatamente das 18 do Lua. E a gente pode observar que tem cirros lá entre 30 mil e 40 mil pés, porque as duas se juntaram. O cirro está vindo de oeste e vai ter uma cobertura baixa de nuvens aqui. Se a gente sair agora da sala e a gente for lá, é isso. Não precisa fazer curso de meteorologista, não precisa de nada. Vocês só precisam saber, ó, tem cúmulos ou não tem? Hoje tem cúmulos. E tem cirros ou não tem? Se tiver separado, se elas não se juntarem, relaxa, não tem problema. À medida que vocês forem analisando cada um desses gráficos, lá meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, e, por exemplo, na metade do dia, opa, juntou? Fique esperto, vai entrar camadão e o dia pode mear. Bom, vocês só precisam analisar isso para saber se o dia vai estar bom ou vai estar muito meado, ou então em que hora o dia vai mear. Se o dia tiver nuvem, você já sabe o que fazer. 125 T menos TPO. Depois a gente pega o meteograma. Basicamente está aqui, nesse site aqui do CPTEC, o INMET, ou então qualquer outro site, Climatempo, qualquer coisa em relação à Pira, pode nos dar uma boa indicação do que vai acontecer. Então, a gente vê aqui, ó, precipitação, então vai ter precipitação ou não, vai ter chuva ou não vai. Aqui é a nossa temperatura máxima. Então a gente vê que não vai passar de 26 graus. O que não é muito quente para se fazer uma terra. Com a altura da base definida pelo 125 T menos TPO, então, sei lá, deu 1.500 metros. A maior parte das intensidades das térmicas a gente pode estimar pela altura da base. Então, se a térmica é seca, e eu já vou falar para vocês o que fazer se a térmica for seca, tá aqui a conta. Lembrando que esses valores de ascendência, de intensidade da térmica, não estão contando vocês. Porque o planador, ele desce. Ponto. O planador, ele tem um afundamento que tem a velocidade mínimo fundamento, tem a velocidade de melhor planeio, e à medida que vocês forem aumentando a velocidade, o afundamento só aumenta. Isso daqui está descontando o planador. Então, às vezes, térmica de 3,5, tira pelo menos um 0,6, que é o que você vai afundar naturalmente. O que o planador vai perceber é 3. Se tiver um dia de térmicas com pequenas nuvens, com base é 3.000. Com isso, vocês já sabem, e com essa tabelinha aqui para térmicas com grandes cúmulos, dias de térmicas com pequenas nuvens e dia de térmica seca, pronto, tá aí para vocês. Vocês já sabem, isso aqui é o que a gente usa. E se o dia não tiver nuvem? Eu deixei, é um pouquinho mais complicado. Para essa apresentação ela ser rápida, eu simplesmente vou falar para vocês ligarem para o meteorologista, falarem para ele, olha,
qual é o nível de condensação livre ao longo do dia e quais são as temperaturas convectivas proporcionais. Você fala isso. Além do cara falar, porra, tá bom. Os cadetes estão... Além do meteorologista começar a ficar com medo de vocês, eu deixei aqui preparado um guia de como tirar daquele gráfico da sondagem qual é a temperatura do dia da térmica seca e qual a altura da base resultante. Uma coisa que é importante é porque a gente tem noção, porque aqueles briefings meteorológicos que a gente recebeu, a gente acabou fazendo brincadeira, não serviu pra nada, mas não é bem assim. Meteorologia, assim como qualquer campo de profissional, ele tem aplicações específicas. Se a gente pegar um piloto de transporte e falar para ele como é que é a simbologia de míssil de uma aeronave de caça, eu não posso falar que ele é um mau piloto. Não, ele é um ótimo piloto de transporte. A mesma coisa do meteorologista. A maior parte dos meteorologistas, eles estão aeronáuticos, e isso acontece no mundo civil também, eles são aplicados para passarem como é que vai ser o dia para aviões. A nossa vida como planador é numa faixa de altura muito pequena, em que o avião só vai se expor só para pousar, basicamente. Então é por isso que eu fiquei um pouco de dó das críticas que até eu acabei fazendo para os meteorologistas, porque a gente precisa dizer realmente, olha, eu quero isso, isso, isso. Então quando o dia for de térmica seca, chega e fala isso para ele, e ele vai te dizer. Se ele não te dizer, eu deixei a apresentação aqui com um beabá. Que horas as térmicas terminam? A gente faz a coisa ao contrário. A gente pega os gráficos de sondagem, hora a hora, e vai vendo quando que vai ficando ruim. É a mesma coisa, só que ao contrário. Bom, o que eu deixei aqui nesse computador é uma pasta com 2 livros para vocês. Tem uma apostila dessa aluna que era da USP e fez a apostila do diagrama SQT, que é o diagrama de sondagem. Cara, é uma aula tranquila com todos os gráficos. Ó, vai aqui, vai nessa tudo visurado. E eu deixei esse livro em inglês, que é Entender no Céu, que é do Dennis Pagin, que é um voluvelista. Cara, explicando tudo, de que lado a térmica tá, de que lado do cúmulos, com o vento, com o sol, tá tudo aqui para vocês poderem estudar depois. De que forma então a gente faz o nosso planejamento de cross-country? Sem ter que pagar nada para ninguém. A gente analisa cada um. O que é a sondagem? A sondagem é o corte da atmosfera naquele ponto, do solo até 40 mil pés, que comumente é onde a gente analisa. A gente, sem pagar nada para ninguém, faria essas análises que eu acabei de falar, da altura da base com nuvem, ou da altura da base de térmica seca, para cada uma das regiões que a gente vai voar. A atmosfera, ela não muda assim, tipo, se eu fizer uma sondagem aqui de Pirassununga, cara, em Rio Claro vai estar praticamente a mesma coisa. Em Araraquara não vai ser muito diferente. Em Bebedouro vai ser outra coisa. Então, num raio de 150 quilômetros, a sondagem é válida. Então, não há necessidade de sair fazendo uma análise dessa para aqui, para Leme, para Casa Branca, não. Faz uma daqui só, uma análise antes do dia começar, e vocês já vão ter uma boa ideia de como o dia vai ser. E agora a gente tem que usar essas informações que a gente pegou de temperatura. A temperatura em Leme vai estar mais quente ou não? A temperatura em Bebedouro vai esfriar muito mais rápido? Vai chover em Bebedouro ou não? E formando esse mosaico, a gente define exatamente para onde a gente vai. Bom, eu acabei de levar uma rasteira do... tá aqui. Para onde vamos? Para onde vamos é a alma do cross-country. Com essas informações, como é que a gente define exatamente para onde a gente vai? E existe a Bíblia do Voa Vela, a Bíblia,
que quem escreveu foi um alemão, o Helmut Reichmann, que foi tricampeão mundial. O Bassi já citou o Reichmann aqui na apresentação dele. Ele foi um doutor de Stuttgart que era competidor de voo à vela e ele fez o melhor livro possível de como você tira o melhor do seu planador, como você define para onde você vai, quais são as melhores técnicas para você andar mais rápido. E esse livro, o Reichmann, ele infelizmente morreu em 92 no Paliteiro, treinando com o time da França. E como hoje já se passou 20 anos do falecimento dele, hoje isso daqui é domínio público. Então tá aqui para vocês, eu fiz uma pasta material, tem todos esses livros e o cross country sobre o Paulo. Bom, depois da gente analisar os meteogramas da região, a gente define para aonde está bom, aonde vai viver mais o dia térmico, e assim a gente define as nossas áreas. A gente pode fazer isso, ou a gente pode pagar exatamente R$80 anuais, só que tipo, eu não estou aqui para fazer comercial de nada. Um serviço que a gente usa muito, de serviços meteorológicos especializados por voo à vela, que o Pimenta comentou aqui, é o X6 Skies. Anuais. Anuais. Vamos pensar, bota aí, anual. Não é nada. É. Pensando na ferramenta que ela dá pra gente, né? Sim. Porque o que o X6 Skies faz? O X6 Skies, ele tem um algoritmo, ele tem um software que pega ponto a ponto, deste 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 ponto, a sondagem do satélite, que vocês analisaram, que eu passei ali o bizu rápido para vocês, e ele desenha o dia. Então o que a gente usa do X6 Skies? De novo, a apresentação, o objetivo dela é ser, ó, faz isso, isso, isso e isso, e você vai ter o seu dia de voo. Então, a gente pega o X6 Skies e a primeira coisa que a gente observa é quais são as alturas das bases. Então tá aqui, Pira tá aqui. A gente vem em Lift Above Ground, ou seja, qual é a temperatura, a altura máxima que as ascendências vão, base. E aqui tem uma escala gráfica, ó. Deixa eu vir pra cá. São Paulo. Esse azul aqui é entre 1.200 e 1.500 metros. Então eu sei que, ó, hoje, isso que eu nem sei, foi pro dia 4, às 12. Às 2 Zulu, essa região aqui está entre 1.200 e 1.500. Às 4 da tarde, ó, já todas é fácil, né? Desceu para menos de 1.000 metros essa região aqui, e aqui já morreu, ó. Pirassununga morre com 300 metros às 4 da tarde. É dessa forma que a gente consegue, de forma visual e fácil, definir para qual região a gente vai primeiro, o que a gente vai explorar e que horas as coisas acabam. A segunda pergunta que a gente tira do X6 Skies é qual é a intensidade das térmicas do dia. Lembra aquela tabelinha que eu passei para vocês agora há pouco? Aqui. E lembre-se, sempre lembre-se, isso daqui não conta o planador de vocês. Isso aqui é o ar puro, sem um planador que está descendo. Então, um planador é difícil um planador descer a menos do que 1 metro, muito mais do que 1 metro por segundo. Então, tira 1 metro por segundo aqui, vai estar mais ou menos o que vocês vão estar tendo, o que vocês vão estar lendo. Então, de novo, uma escala gráfica, a gente vem aqui em Updraft Velocity, média. Então a gente vê que em Pira, ao meio-dia do dia 4, era para estar tendo em torno de 3 metros por segundo de updraft, ou seja, então a gente pegaria no máximo 2 metros por segundo. E isso ao meio-dia. A que horas isso acabaria? Daí a gente tem a opção de ir rodando hora por hora por hora. Às 16, Pira estaria com, deixa eu pegar a escala anterior, o azulzinho é meio metro por segundo, ou seja, às 4 horas morreria. Essa é a segunda pergunta, então a intensidade da célula. A terceira coisa que a gente analisaria é qual é a temperatura em que as térmicas se iniciam, que é o que a gente chama de tique.
O TIC, o meteorologista, quando vocês fizerem aquela pergunta mandrake para ele, que ele vai respeitar vocês pelo da vida, é isso que ele vai te dar. A 25 graus vai estar a 600 metros. Ele vai passar para você a altura ao longo do dia, com a temperatura aqui embaixo ao longo do dia. Quando vocês verem que ele vai te passar a altura, ó, vai estar a 600 metros com 25 graus, isso é TIC. E vocês conseguem observar aqui qual a região que começa, isso aqui a gente está ao meio-dia, e se eu avançar, obviamente, o horário, a temperatura vai começar a baixar. Então, à medida que a temperatura vai baixar, a base vai junto. Quando chegar de novo a 600 metros, ou seja, voltar a 25 graus, acabou o dia. Vocês conseguem dessa forma ver qual região está aquecendo ou desaquecendo, e dessa forma não é muito diferente do que a gente fez ao longo desse campeonato. Qual é a ordem? Então a gente vai primeiro para lá. Por que para lá? Porque a gente estava simplesmente analisando pelos 6 cais as temperaturas no solo e vendo, ó, tá melhor para aquela região fica mais quente por mais tempo. Essa daqui fica quente por menos tempo, então vamos primeiro nela, depois vamos para onde a temperatura permanece alta por mais tempo. E tentar voltar para casa com meio de caldo, se possível. Isso. O X6Ks, ele tem umas outras